Oi, eu sou a Thalita e você está no canal Fronteiras do Além. Aqui você vai mergulhar nas histórias mais sombrias, mas tenha cuidado, pois o que você encontrar por aqui pode acabar seguindo você. Hoje eu vou contar a história de Lúcia, uma jovem criada pelos avós que já foi traída e nunca teve um relacionamento saudável. Ela acreditava que o amor só trazia dor e mal sabia que uma simples visita ao cemitério mudaria tudo, levando-a a uma experiência que desafiaria sua visão sobre a vida e a morte. Apague as luzes, verifique se está realmente sozinho em casa e fique confortável, pois agora vai começar a história. E se prepare para conhecer hoje o cemitério. Me chamo Lúcia. Sempre fui meio desligada com esse lance de amor. Não por escolha, mas por exaustão mesmo. Tenho 22 anos e já tentei me entregar de verdade para algumas pessoas e só me dei mal. Já fui traída 2 vezes. A última por um cara que jurava que ia me pedir em casamento. O que eu recebi foi uma mensagem de "foi mal, não era pra ser" e uma foto dele com outra 2 semanas depois. Desde então, fechei a porta. Amar começou a parecer perigoso demais. Minha mãe morreu quando eu tinha 10 anos. Câncer, rápido, cruel e silencioso. Depois disso, fui criada pelos meus avós maternos. Eles fizeram o melhor que puderam, mas crescer sem mãe deixa um buraco que ninguém consegue tapar. Uma ausência que vira sombra. Trabalho como recepcionista numa clínica odontológica. Todo dia é igual, tudo na mesma. A Fernanda, minha colega, vive dizendo que eu devia me jogar no mundo. Mas eu sempre dou uma desculpa. Nem é tristeza, é só cansaço mesmo. Num sábado qualquer, resolvi visitar o túmulo da minha mãe, depois de meses sem ir. Talvez só para desabafar com alguém que eu sei que me amou de verdade. Era fim de tarde, céu nublado, vento gelado, aquele silêncio que só cemitério tem. Levei flores brancas, sentei no chão, encostei na lápide e comecei a falar. Falei como se ela estivesse ali. Falei das decepções, da solidão, da vontade de sumir e recomeçar em outro lugar. Na hora de ir embora, algo chamou minha atenção. Um túmulo ali perto, cheio de flores frescas, super bem cuidado. Cheguei mais perto, curiosa. A lápide era antiga, meio gasta. Mas, no meio das flores coloridas, vi a foto dele. Um homem jovem, bonito, de um jeito que dava até raiva. Rosto calmo, olhar intenso, cabelo escuro, expressão serena. E então li o nome: Rafael Albuquerque. As datas eram 1976 a 1997. Ele morreu com 21 anos. Fiquei parada, encarando aquela foto como se ela fosse me responder. Pensei no tanto de homem lixo que já passou pela minha vida. E aí, sem filtro nenhum, murmurei. Queria um homem assim, bonito desse jeito, pra ver se eu me apaixonava de verdade. Só um comentário bobo, jogado no ar. Mas na hora senti um arrepio estranho, daqueles que gelam de dentro pra fora. Mas cemitério tem dessas coisas, né? Me convenci disso. Só que naquela noite, algo foi diferente. Sonhei com alguém. A gente estava num campo aberto, céu escuro, quase estrelado. Ele me abraçava, me fazia rir, me fazia sentir amada de um jeito que eu nunca tinha sentido antes. Mas por mais que eu tentasse, eu não conseguia ver o rosto dele. Era como tentar lembrar de um cheiro quando só ficou a sensação. Acordei em paz, coração quentinho, como se tivesse vivido alguma coisa muito boa, mesmo que só em sonho. A semana passou voando. Eu ainda lembrava daquele sonho como se fosse uma memória real. A sensação de estar acompanhada por alguém que gostava de mim, que me olhava com carinho e me fazia sorrir à toa. Mas não conseguia lembrar do rosto. Era tudo meio enevoado, como se minha mente tivesse deixando de propósito aquela parte embaçada. Voltei à rotina com mais leveza.
Algo dentro de mim parecia esperançoso. No trabalho, até me perguntaram o que eu tinha feito, porque eu estava tão diferente. Fernanda, minha colega de equipe, me cutucou de leve enquanto tomávamos café no intervalo. Fernanda disse: "Tá com uma carinha boa, hein? Tô até desconfiada. Conheceu alguém e não quer contar?" Eu ri. E eu disse: "Quem me dera, Fernanda. Tô só mais leve, só isso." Fernanda respondeu: Sei, tá leve, dá? Sonhando acordada, mulher." Rimos juntas, mas no fundo eu não queria contar o que tinha sonhado. Ia parecer bobo demais. No sábado, rolou um evento ao ar livre num parque próximo. Ia ter música, comida, umas barraquinhas artesanais e meus amigos me chamaram. Aceitei na hora. Eu queria sair, aparecer, dançar um pouco. Me arrumei com capricho, coloquei um vestido leve, maquiagem e fui. O céu estava limpo, a noite fresca e o parque estava iluminado por luzes penduradas nas árvores. Enquanto caminhava pela área das barraquinhas, vi Fernanda de longe, conversando com um cara. Parecia bem entretida, então decidi não interromper. Foi quando meus olhos pararam numa figura que me fez gelar por dentro. Era ele. O homem do sonho, talvez? Eu não sabia ao certo, mas meu coração disparou. Ele estava ali, parado perto de uma barraca de algodão doce, vestindo uma camisa escura e calça jeans, elegante, mas com um ar fora do tempo. Não tinha celular na mão, não parecia procurar ninguém, só estava ali, olhando ao redor, até que olhou para mim. Nossos olhos se encontraram. Por um segundo, o mundo parou. Ele se aproximou e então disse: "Boa noite, sou o Rafael. Não pude deixar de notar que você está radiante." Fiquei sem saber o que dizer. Senti um arrepio na espinha, mas não era de medo, era algo quase magnético. Então eu disse: "Boa noite, você me parece familiar, já nos vimos antes?" Ele sorriu, um sorriso discreto e gentil. Ele respondeu: "Não que eu me lembre, mas talvez tenhamos nos esbarrado por aí." Conversamos por horas, o tempo parecia distorcido. Ele era charmoso, educado, gentil, mas havia algo no jeito dele que me deixava intrigada. As palavras que ele usava, o jeito como falava, parecia alguém de outra época. Ele não usava gírias, era formal, mais natural. Falava como quem cresceu ouvindo rádio. Em certo momento, eu quis passar meu número para ele. E eu disse: "Posso te passar meu número? Assim a gente combina de se ver de novo." Ele me olhou sem entender o que eu estava falando e perguntou: "Número?" Eu disse rindo: "Meu telefone, sabe, para você me mandar mensagem." Ele respondeu confuso: "Ah, isso é algo como uma carta ou bilhete?" Meu sorriso congelou por um instante. Ele estava falando sério? Então eu disse: "Você não tem celular?" E ele perguntou ainda com uma expressão sincera: "Celular é o nome disso que vocês usam nas mãos, certo? Vi bastante por aqui." Minha barriga gelou. Quem em 2025 não sabe o que é um celular? Ele disse então, sorrindo para mim: "Mas se você quiser me ver de novo, posso estar aqui, nesse mesmo lugar, semana que vem. Gosto da noite, o silêncio, as luzes, é quando o mundo parece mais bonito." Aceitei, meio sem saber se estava sonhando acordada de novo. Eu disse: "Tá bom, eu venho." Ficamos ali por mais um tempo, comendo e rindo. Ele me olhava como ninguém nunca tinha me olhado antes, como se eu fosse a única pessoa no mundo. Só que aos poucos comecei a notar os olhares ao nosso redor. Pessoas passando, cochichando. Umas com uma expressão de estranhamento, outras franzindo a testa, e algumas até desviando os olhos rapidamente. Olhei para os lados, meio desconfortável. Foi quando nesse momento vi Fernanda de novo. Ela me viu, fez um aceno discreto, mas parecia ocupada com outro rapaz. Ela nem chegou a notar com quem eu estava. Depois de um tempo, ele se despediu e disse: "Foi uma noite encantadora. Te vejo na próxima semana. Aqui mesmo?" E eu disse sorrindo: "Claro, estarei aqui."
Nos despedimos com um toque leve nas mãos, e ele sumiu na multidão, sem celular, sem redes sociais, sem nenhuma explicação lógica, só deixando o arrepio e a confusão na minha mente. Na manhã seguinte, uma sensação de alívio tomou conta de mim. Eu não sabia bem o que havia mudado, mas me senti mais leve, como se algo dentro de mim tivesse finalmente resolvido. A ideia de contar para minha mãe sobre Rafael me trouxe uma excitação nova. Eu queria falar sobre ele, queria que ela soubesse tudo, até mesmo as coisas que ainda não faziam sentido para mim. Talvez ela conseguisse me ajudar a entender o que estava acontecendo. No final do expediente, decidi ir ao cemitério novamente. Algo me dizia que eu precisava fazer isso. Meu coração batia mais rápido enquanto eu caminhava pelas ruas até chegar lá. Na minha mente, as imagens daquele lugar continuavam a se desenrolar, e eu sabia que havia algo mais, algo que eu ainda não havia compreendido completamente. Ao sair do cemitério, resolvi olhar novamente para a lápide do rapaz bonito que vi da outra vez. Tive uma estranha necessidade de fazer isso. Meu coração acelerou quando vi o nome gravado ali novamente. Rafael, a data de nascimento e morte, 1976 a 1997. E então os pensamentos começaram a se conectar. Olhei mais de perto a foto de Rafael naquela lápide e algo dentro de mim gelou. Aquele homem, aquele rosto não era um simples desconhecido. Era o mesmo rapaz com quem eu havia conversado, o mesmo rapaz que eu vi nos meus sonhos, o mesmo que me chamou para aquele encontro, o mesmo que me parecia tão real, tão presente. Eu estava tão imersa nesses pensamentos que lembrei do encontro com o Rafael em que as pessoas me olhavam torto, porque provavelmente estavam percebendo que eu estava falando sozinha. Só eu o via, mais ninguém. Eu estava tão obcecada pela ideia de ter encontrado um novo amor, mas ao mesmo tempo tão cega para a realidade ao meu redor, que não havia percebido antes o quanto as pessoas estavam me observando com estranheza. Saí rapidamente do cemitério, meu coração pesado com a descoberta. Eu precisava contar à minha avó o que tinha acontecido, precisava entender o que estava acontecendo. As coisas estavam fugindo do controle e eu não sabia mais o que fazer. Cheguei em casa e liguei para minha avó. O telefone tocou algumas vezes até que ela atendeu. E sua voz calma e serena trouxe algum conforto ao meu espírito abalado. Quando ela finalmente atendeu, eu disse: Vó, você precisa me ajudar. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu vi o nome dele no túmulo, Rafael, aquele rapaz com que eu me encontrei. Ele estava lá, ele estava morto, mas ele ainda está comigo. Eu vi ele nos meus sonhos e agora tudo faz sentido, mas não sei o que fazer, ele não vai embora. Minha avó ouviu atentamente e depois de um longo silêncio ela falou: Minha querida, você precisa ir à igreja, acender uma vela para o falecido e pedir para rezar uma missa por ele. Isso pode ajudar a liberar o espírito e encerrar esta ligação com ele. Ela então respirou profundamente e disse: Minha filha, esse não é um espírito comum. Ele está ligado a você de alguma forma. Você precisa seguir o que estou dizendo. Se não fizer isso, ele não vai te deixar em paz. Aquelas palavras pesaram sobre mim. Eu sabia que tinha que tentar. Então concordei, ainda sem saber ao certo se aquilo resolveria o que estava acontecendo comigo. Decidi que faria o que fosse necessário, mesmo que me sentisse cada vez mais perdida. A semana passou sem novidades. Sobre Rafael, eu tentei seguir minha rotina, tentei convencer a mim mesma de que ele não voltaria mais. Não iria ao cemitério, não iria atrás dele. No entanto, quando chegou o dia em que supostamente teríamos outro encontro, algo dentro de mim sabia que eu não podia mais encontrá-lo. Eu estava assustada demais para isso. Ele não era mais o mesmo, ele era um espectro, uma presença que eu não queria mais em minha vida. Então, aquela noite eu sonhei com ele novamente, mas dessa vez foi diferente. Agora eu sabia que estava sonhando com ele. O rosto de Rafael estava claro em minha mente, e eu reconheci imediatamente aqueles olhos, aqueles traços que até então eu não sabia de onde vinham.
Eu não lembrava de ter visto o rosto dele antes, mas agora tudo se encaixava. Ele estava ali, no meu sonho, e eu sabia que era ele. Ele estava mais próximo de mim do que nunca, e sua voz parecia um sussurro, mas cheia de uma intensidade inusitada. Então ele disse: "Por que você não veio me ver?" Ele parecia estar com muita raiva. Eu respirei fundo, tentando encontrar coragem para falar. Então eu falei: "Rafael, você morreu. Isso não pode estar acontecendo. Eu não posso ficar com você. Você não pertence a esse mundo." Eu sentia um pavor crescente dentro de mim, mas algo dentro de mim também sabia que não era só um sonho, né? Aquilo era real de alguma forma. De repente, o cenário ao meu redor mudou. Eu estava no cemitério novamente, mas algo estava diferente. O céu estava nublado, o vento estava mais forte e o lugar parecia sombrio. Eu olhei para Rafael, ele não estava mais com aquele sorriso encantador e aparência tão atraente. Agora, ele estava monstruoso, sua pele estava pálida, com marcas escuras por todo o rosto, e seus olhos pareciam fundos, como se estivessem vazios. Ele se aproximou de mim com um sorriso torto, quase ameaçador, e disse: "Você não pode me mandar embora, você que me chamou, e agora eu sou seu." Ele parecia tão monstruoso. Eu tentei correr, mas o cemitério parecia ter se expandido de uma forma impossível, como se estivesse me aprisionando ali. Eu me virei para olhar para trás e Rafael estava cada vez mais perto, seu corpo distorcido e aterrador, seguindo-me com passos mais rápidos e pesados. Eu corri o mais rápido que pude, mas o medo me paralisava e as árvores ao meu redor pareciam crescer e se entrelaçar, criando um labirinto sem fim. Eu não conseguia mais escapar. Acordei em pânico. Parecia que alguém tinha me arrastado de volta do inferno. O sonho ainda martelava na minha cabeça. Rafael, mas não era o Rafael bonitão que eu conheci. Era ele sim, que eu tinha certeza, mas a aparência dele estava toda distorcida, grotesca, e o pior, ele sabia que eu tinha descoberto tudo, sabia que eu queria me afastar e estava furioso com isso. Passei o dia em transe. No trabalho, mal conseguia responder às mensagens, e a Fernanda, minha amiga de sempre, logo percebeu e disse: "Você tá pálida? Tá tudo bem?" Perguntou se aproximando devagar. Não estava tudo bem, né? E pela primeira vez eu contei tudo, desde o dia que conheci Rafael no cemitério. Aos sonhos, o nome da lápide, até o pesadelo da noite passada. Fernanda ficou em silêncio por um tempo, processando tudo, e depois disse: "Você precisa ir comigo no centro que eu frequento. É sério. Essas coisas não vão embora só ignorando." E eu fui. Não por fé, fui porque eu ainda precisava que aquilo acabasse. O centro espírita era simples, quase silencioso, mas o clima ali era outro, tenso. Parecia que o próprio ar me observava. O médium, um cara calmo, me recebeu com um olhar que já parecia saber de tudo. Me sentei na frente dele. Ele fechou os olhos, começou a respirar fundo. Uma oração baixinha saiu da boca dele. E aí, de repente, ele parou. Quando ele abriu os olhos de novo, não era mais ele. A postura tinha mudado. O olhar ficou frio, carregado. Ele inclinou a cabeça devagar, me encarando como um predador encara a presa. E aí ele falou: "Por que você me deixou esperando?" O tom de voz me congelou. Não era o médium, era Rafael. E então ele continuou falando: "Você disse que gostava de mim, que me achava especial, e agora foge de mim como se eu fosse um monstro?" Então, meu corpo travou. Era ele, não tinha mais dúvida. Era aquele Rafael com quem eu tinha sonhado tantas vezes, só que agora ele estava ali, usando o corpo de outra pessoa. Ele continuou falando: "Você me viu, me chamou. Ninguém mais me via, mas você me via. Você sentiu, e agora quer apagar isso como se eu nunca tivesse existido?
E ele foi se inclinando cada vez mais para frente, até ficar poucos centímetros de mim. O olhar dele estava puro ódio. E ele falou: eu não vou embora. Eu gosto de você. Você me pertence agora. Eu mal conseguia respirar. O médium então estremeceu, tossiu e de repente voltou a si, como se tivesse acordado de um transe profundo. Suava, mas sua voz voltou calma. Então ele falou: ele tá com raiva, porque você deu atenção, porque você viu ele. Os outros não viam. Ele te escolheu. Ele te persegue agora por obsessão, não por amor. É um espírito perturbado. Morreu preso à raiva, ao ciúme. O médium então fez uma pausa e completou: ele morreu em um acidente de carro. Estava discutindo com a namorada que queria terminar. Ele não aceitava. Foi ele quem acelerou o carro. Os dois morreram. Desde então, o espírito dele vaga, tentando repetir o que perdeu, tentando se apegar a alguém. O médium então me explicou o que eu deveria fazer: acender uma vela por ele, orar pela alma dele e pedir que ele fosse levado em paz. Mas me avisou: ele poderia resistir. Espíritos obsessivos não soltam fácil, mas havia uma chance. Voltei para casa naquele dia sem saber o que pensar, mas pela primeira vez eu sabia com quem estava lidando. No começo, a cada vez que voltava lá, sentia medo de ele voltar, medo de vê-lo de novo no olho daquele médium. Mas aos poucos fui entendendo que o medo era justamente o que o prendia a mim. Rafael era um espírito em sofrimento, preso ao momento da morte, à raiva, à perda, e aquilo tudo o transformou em algo sombrio. Os médiuns tentaram entrar em contato com ele outras vezes. Nem sempre ele vinha, mas quando aparecia era sempre do mesmo jeito. Carregado, insistente, dizendo que não queria ser esquecido. Com calma, paciência e muita firmeza, os trabalhadores do centro foram tentando quebrar aquela teia doentia que ele havia tecido entre nós. Conversaram com ele, oraram, pediam luz. Explicavam que ele não estava mais vivo, que precisava seguir. Algumas vezes ele parecia ouvir, outras gritava. Mas mesmo no dia em que ele parecia pior, eles diziam: ele está ouvindo, só não sabe ainda como deixar ir. E eu comecei a entender que no fundo ele só queria ser amado. Era trágico, mas não era minha responsabilidade. Com o tempo, os sonhos começaram a desaparecer. As lembranças foram se tornando menos sufocantes. E uma noite sonhei com ele pela última vez. Ele estava longe, sentado em um banco de pedra, no mesmo cemitério onde nos conhecemos. Mas agora não me chamava, só me olhava como se soubesse que era o fim. Então, ele virou o rosto e sumiu na neblina. Acordei com lágrimas nos olhos, mas não era de medo, era de alívio. A história de Rafael tinha terminado, mas a minha ainda estava começando. Tome cuidado com o que pede dentro de um cemitério, porque o que parece só um desejo pode acabar virando um problema. As almas perdidas em busca de algo ou alguém podem seguir quem as chama, e aí, meu amigo, vai ser difícil se livrar delas. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Tem histórias que escolhem quem vai ouvi-las. Se essa falou com você, comente aqui embaixo. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar com seus amigos.